Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida, tua família. Que Deus abençoe teus caminhos nessa manhã para que tudo que você for fazer hoje venha dar certo para você em nome de Jesus Cristo, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Está aqui no Salmo 14. E quando você abrir a sua Bíblia aí, se você não tiver Bíblia, mas escute e guarda a palavra no seu coração. E quando você sair desse vídeo hoje, você vai sair com a bênção de Deus na tua mão, em nome de Jesus Cristo, amém? Aqui no Salmo 14, a palavra de Deus diz assim, ó. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus, provém de Deus. A corrupção do homem e sua redenção provém de Deus, tá entendendo? O homem se corrompeu, o homem se deixou levar pelo pecado, pela prostituição, pela malícia, pela inveja, pelo olho grande, a ambição. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que a redenção do homem vem de Deus, quer dizer, o perdão para a vida do homem vem da parte de Deus. Então só Deus pode perdoar, limpar e purificar uma vida. Porque quando Deus purifica, fica puro mesmo, fica liberto e o inimigo não tem acesso mais à vida dessa pessoa. Porque quando Jesus veio e derramou aquele sangue ali na cruz do Calvário, na terra, quando o sangue de Jesus caiu na terra, foi para purificar a nossa vida. Porque nós somos terra, nós saímos da terra, tá entendendo? Então Deus santificou a terra com o sangue dele, para nos purificar e nos fazer santo, fazer puro, justo diante da face dele, amém? E sentir o nosso cheiro como o cheiro de Jesus, como o mesmo cheiro do filho dele. Por isso que ele adotou nós como filho dele também. Aí no Salmo 14, no versículo 1, diz assim, ó. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem, tá entendendo? Então o nécio dizendo no seu coração que não existe Deus. Todos os homens, tá entendendo, se desfizeram, foram abomináveis praticando as suas obras. Mas não é isso que é, não é desse jeito a palavra. Tem pessoas que não acreditam em Deus, que não crê que Deus liberta o homem. Por isso que às vezes Deus tira um homem do pecado, do tráfico de droga, da prostituição, dos vícios das drogas. Deus liberta o homem, cura ele e traz ele para a presença dele. E depois o inimigo fica usando pessoas para acusar aquela pessoa ali. Diz, você naquele tempo fazia isso, fazia aquilo, agora quer ser o santinho. Não, naquele tempo é verdade, fazia, mas agora não faz mais. No momento que Deus libertou você, você é livre, você é liberto de Deus e ninguém pode te acusar mais, nem o diabo nem ninguém. Porque você não está lá mais naquele lugar, você não vive mais naquela vida. A sua vida agora é uma vida diante de Deus, uma vida de cristão, uma vida de um homem liberto. Anda em outros caminhos, praticando outras coisas boas, tá entendendo? Não anda mais praticando as coisas erradas. Então, Deus te perdoou, você está perdoado. Pode ter certeza disso. Quem quiser te acusar, pode acusar, porque a pessoa tem a boca, fala o que quer, mas só que não vai pegar nada em você, porque você é uma pessoa de Deus, que Deus te escolheu desse mundo, te tirou do pecado, te tirou da imundícia e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Então, você não tem que ficar com medo de nada, tá entendendo? Tem que ficar dando satisfação para ninguém. Você tem que andar diante de Deus em justiça, porque Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua mente, conhece o que você pensa, o que você fala, o que você diz, então ninguém pode te acusar de nada não. Fica tranquilo. O Senhor, aí no verso 2 diz assim, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguns que tivessem entendimento e buscassem a Deus, tá entendendo? Deus olhando do céu para os filhos dos homens e para ver se tinha alguém ali justo que buscasse a Deus, que fizesse a vontade de Deus, mas não teve. Todos se extraviaram, todos foram seguir o caminho do pecado, da prostituição, da maldade, tá entendendo? Não fazia o bem, não fazia o bem para o seu próximo. Então Deus viu que não tinha ninguém justo. Mas Deus pode fazer o homem, tá entendendo? Ser justificado por ele na presença dele quando o homem aceita Jesus como seu Salvador. Quando um aceita o filho dele como Salvador, Deus muda a vida desse homem, Deus muda a vida dessa mulher. Deus muda a tua vida para que você seja uma nova criatura transformada na presença dele. No verso 3 diz assim, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos.
não há quem faça o bem, não há sequer nenhum. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam o Senhor, tá entendendo, irmão? Então Deus aqui agora está se pendendo para o lado dos obreiros. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, tá entendendo? E aqui embaixo no 4 ele diz, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Não terão conhecimento aqueles que são obreiros da iniquidade, aqueles que já foram salvos por Deus, que já foram libertos por Deus, mas ainda andam praticando a iniquidade, ainda praticando a injustiça, mentindo, trapaceando, enganando as pessoas. Por trás da palavra de Deus, está entendendo? Com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, andando na rua, andando para a igreja, de paletó, de gravata, mas anda ainda mentindo, falsificando, enganando, está entendendo? São obreiros da iniquidade, a palavra de Deus está dizendo aqui. Esses obreiros eles não têm conhecimento das coisas de Deus. Porque o Espírito Santo só pode dar conhecimento para uma pessoa que é puro, que se purificou, que se santificou, e o Espírito Santo fez morada dentro do corpo dessa pessoa, fez casa espiritual de Deus na vida dela. Então ela tem o conhecimento de Deus, tem a direção de Deus, tem o entendimento da palavra, porque Deus revela para ela o oculto e o escondido. Glória a Deus. Mas os obreiros da iniquidade, irmão, infelizmente não têm o conhecimento de Deus. Vai dizer assim, ó, os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se fosse pão. Eles não invocarão o Senhor, tá entendendo? Os obreiros da iniquidade, você já viu aqueles homens dentro de igreja, a pessoa cobiçando a mulher do próximo, cobiçando as jovens, cobiçando as mocinhas dentro da igreja, tá entendendo? É os obreiros que estão dentro da igreja comendo o povo como se fosse pão, tá entendendo? Com os olhos. E Deus sabe de todas essas coisas que acontecem, mano. Deus conhece a iniquidade do coração do homem. Por isso que a gente todo dia temos que estar se humilhando diante de Deus, pedindo perdão, pedindo para Deus nos fortalecer naquela área que a gente está sendo fraco, naquela área que a gente está sendo falhando diante de Deus. A gente tem que pedir perdão todos os dias a Deus para isso, para que a gente não venha cair nessas armadilhas do inimigo. Porque o inimigo sabe quem é puro e quem não é, quem está liberto e quem não está liberto. Então ele bota na frente da pessoa os pratos e a pessoa dá apetite para aquele prato que o diabo coloca na frente dele. Mas a gente que tem a direção de Deus, a gente tem o discernimento e o conhecimento, que sabe que aquilo ali não é certo, que aquilo é errado. No verso 5 diz assim, ó, ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo, tá entendendo? Ele se acha em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Tem uma geração de justos, sabe, irmão? Pessoas que estão prontas, que estão preparadas, consagradas, ungidas por Deus para servir a Deus. Tem muito homem de Deus, muita serva de Deus puro, purificado, cheio do Espírito Santo dentro das congregações. Mas tem aquela parte também, tá entendendo, irmão? Tem aquela parte daquele povo que saiu do Egito lá, que vieram murmurando com Moisés o caminho todo. A terra engoliu um bocado deles, tá entendendo? Mas ainda ficou a geração deles, a raiz deles ainda ficou algum no meio do povo, tá entendendo? E essas pessoas estão até hoje no meio de nós, são murmuradoras, são caluniadoras, mentirosas, não acreditam em Deus, estão sempre se virando para adorar outros deuses, crê mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, são obreiros da iniquidade, da mentira, da falsidade, tá entendendo? Mas estão infiltrados dentro da igreja. Mas é aquela semente que o homem chegou, sacudiu a semente boa do trigo na vinha dele, e veio o diabo depois escondido e sacudiu o joio também, a semente do joio no meio do trigo do homem. Mas Jesus disse, deixa crescer os dois juntos, tá entendendo? Então essas pessoas crescem junto comigo, junto com você. Mas no final dos tempos, Deus vai saber separar o trigo do joio, tá entendendo? O joio vai ser queimado e o trigo vai ser pro celeiro de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar fazendo as obras do joio, tá entendendo? Não faça as obras do joio, faça as obras do trigo. O trigo é gostoso, faz pão, faz bolo, faz vários tipos de comida para a gente se alimentar, para a gente viver dele. O trigo é símbolo de vida, mas o joio é símbolo de morte. Então não faça as obras do joio, seja trigo, seja purificado, seja justo diante de Deus, amém? Então diz assim, ó, vós envergonhais o conselho do pobre,
porque o Senhor é o seu refúgio, tá entendendo? Eles envergonham o conselho do pobre, do justo, porque o Senhor é o refúgio dessa pessoa, o Senhor é quem auxilia ele, tá entendendo? Então eles aborrecem o seu conselho quando você vai dar para ele. Essas pessoas, quando você vai dar um conselho de Deus para ele, vai pregar uma palavra para ele, eles metem uma faculdade que ele fez na tua cara, eles metem um curso superior que ele fez para dizer que você não é nada, já para te abater, para te humilhar, para dizer que você não é nada, que ele se acha porque ele fez aquela faculdade, aquele curso superior, ele é melhor do que você, ele tem mais sabedoria do que você, mas ele tem sabedoria do mundo, mas a de Deus está com você. A sabedoria de Deus está com você, meu irmão e minha irmã, que faz a vontade de Deus, que anda nos caminhos de Deus, porque a faculdade desse mundo para Deus é loucura. A faculdade desse mundo só serve para as pessoas arrumar cargo e serviço do mundo aqui, nas firmas, nas empresas, mas para a obra de Deus, para andar nos caminhos de Deus, para ensinar a igreja de Deus, é os puros, é os consagrados, é os ungidos, preparados por Deus para fazer a vontade de Deus, tá entendendo? Para dirigir a palavra de Deus para o povo dele. E a palavra de Deus diz, Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então, se você é de Deus, as ovelhas de Deus conhecem quando Deus está falando com ela, quando o Espírito Santo está dirigindo a palavra para ela. Então, não deixe se enganar e não deixe se escarnecer por essas criaturas, não, tá entendendo? Seja servo de Deus, seja serva de Deus. Sofra como um bom soldado, que nem Paulo disse. Sofra como um bom soldado as aflições de Cristo nessa terra, tá entendendo? E seja abençoado e seja liberto por Deus. No verso 7, para terminar, diz assim: ó, se de Sião tivesse já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijarão em Jacó e se alegrará Israel, tá entendendo? Assim já vinha essa redenção. Nesse tempo, Davi estava profetizando, tá entendendo, irmão, sobre a vida de Jesus Cristo. A redenção, o perdão dos pecados, tá entendendo, que ainda vinha para ser purificado o povo de Israel naquela época, para receber a libertação dos pecados e ser povo de Deus, e ser servo de Deus, serva de Deus. Mas essa redenção já veio a nós hoje, já nos perdoou, já nos encheu do Espírito Santo, já nos purificou e nos fez nova criatura na presença de Deus, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, meu irmão, receba essa palavra, seja um crente justo, seja um crente justificado por Deus, consagrado e ungido por Deus, porque você é vaso de Deus, é instrumento de Deus nessa terra, para executar a vontade de Deus, amém? Então que Deus te abençoe, eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Deus, toma a vida desse homem, toma a vida dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, abençoe ela, Pai. Abençoe o domingo dela, dê direção para ela, dê sabedoria a ela, Pai, conhecimento, para que ela venha sempre, meu Deus, estar firme e forte na Tua presença, Pai, com os pés firmados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá vitória para ele, dá vitória para ela, Pai. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, o negócio dela, o trabalho dela, e já prepara desde já para uma semana abençoada para eles, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?